Olá pessoal, beleza? Espero que sim. Vamos iniciar o estudo de estatística básica. Nessa aula veremos população, amostra, variáveis quantitativas e qualitativas e distribuição de frequência. Bora lá então? Bom, a estatística é um ramo, foi considerado um ramo da matemática e hoje, devido à sua complexidade e seu desenvolvimento, ela pode ser considerada como uma ciência, uma ciência como aplicação da matemática, ok? E, inclusive, no Brasil tem vários cursos de estatística. Bom, a estatística é a ciência da análise de dados. A gente conhece essa palavrinha aqui no Brasil muito bem, porque o governo brasileiro utiliza o censo para saber as características da sua população, da população brasileira, como idade, sexo, renda, entre outros atributos, tá bom? E censo vem da palavra recenseamento, que está ligado, e recenseamento na realidade é um levantamento de dados, uma coleta de dados para análise, que basicamente é assim que a estatística trabalha. Bom, vamos considerar a seguinte situação. Suponhamos que um banco queira analisar o perfil socioeconômico dos seus clientes. Então, qual é o objeto da pesquisa? No caso, é o perfil socioeconômico, para obter informações sobre os clientes, como idade, sexo, localização, onde mora, renda, número de filhos, entre outras características. Bom, a população é o conjunto então de elementos ou de indivíduos para os quais se deseja estudar determinadas características. Como eu disse aqui, por exemplo, uma das características aqui é a renda, pode ser a idade, pode ser aqui o sexo. Então, essas características aqui vão ser chamadas de variáveis. Lá na frente eu explico melhor. Bom, para fazer pesquisa sobre o perfil socioeconômico dos clientes, não necessariamente é preciso fazer uma pesquisa com todos os clientes. Podemos pegar uma parte desses clientes, já que o número de clientes de um banco no Brasil inteiro, por exemplo, é um número muito expressivo, né? Da ordem de milhares, né? Então a gente pega uma parte e aí a gente faz a pesquisa a partir daí. E com os resultados obtidos, a gente faz a estatística, ela tem como objetivo coletar esses dados, analisar e inferir sobre esses dados, ampliando então a partir da amostra as informações para a população toda, cujo grau de precisão é alto. Porque, exemplo, a gente quer analisar as características da população de uma cidade grande, por exemplo. O que acontece? Às vezes o censo ele acontece a cada 10 anos, mas ele tem esse objetivo de analisar toda a população, mas às vezes não é vantagem fazer isso para uma pesquisa para uma empresa ou para um governo local, né? Então a gente pega uma parte dessa população, por isso que a gente chama de amostra, tá ok? Então a população é um conjunto de elementos para os quais se deseja estudar determinadas características, como aqui, por exemplo, a renda, a idade, o sexo. Então essas características são as variáveis da pesquisa. E a amostra é um subconjunto da população. Tranquilo? Bom, variável então são as características desses elementos ou dos indivíduos. E a população necessariamente são pessoas, pode ser objetos, pode ser um produto que vai ser lançado, um carro de uma grande montadora, e se faz pesquisa com os clientes sobre o que eles desejam ter naquele carro, beleza? Bom, variável quantitativa. Variável quantitativa é aquela em que os valores dos elementos são números. Então, por exemplo, a idade é uma variável quantitativa, porque o seu valor é um número. Já a variável qualitativa são aquelas em que a característica é um atributo ou uma qualidade do elemento.
e é descrito por uma palavra. Então, por exemplo, sexo é uma variável. O resultado é ser sexo masculino ou do sexo feminino. Nesse caso aqui, a variável sexo é uma variável qualitativa. Já a variável idade é uma variável quantitativa. Nas variáveis quantitativas, podemos dividir elas em discreta ou contínua. Discreta, quando for apenas um número, como a idade, por exemplo. Então, exemplo, a idade. A gente pode defini-la como uma variável discreta. A altura é uma variável discreta? Não, porque no caso, para ser discreta, tem que ser um número inteiro. Então, a idade, 33 anos, o resultado aqui é um número inteiro. Já a altura de um indivíduo, por exemplo, é uma variável cujo resultado fica dentro de um intervalo real. Por exemplo, 1,82. Então, aqui nós temos um número decimal, né? Então, já é uma variável contínua. Todos os valores dessa variável, no caso a altura, por exemplo, pertencem a um intervalo real. Exemplo de 1 metro até 2 metros. Quero avaliar então a altura dos jogadores de futebol, por exemplo, de 1 metro a 2 metros, entre 1 e 2. Então pode ter 1,75, 1,86, beleza? Então aqui a variável é quantitativa, porque representa um número, né? E, porém, ela é contínua, já que é um número decimal. Tá bem? Beleza? Bom, a variável qualitativa ela pode ser ordinal ou nominal, pois mesmo ordinal é aquela em que, mesmo não representando um valor numérico, possui uma gradação, né? Exemplo, o nível, vamos pensar, o nível de desenvolvimento dos países. Então, é uma variável qualitativa ordinal. Por quê? Porque a gente pode ter porque a gente tem uma gradação aí das palavras, né? Uma gradação intrínseca, baixo, nível médio, por exemplo, e nível alto. Então, país em desenvolvimento, né? Nível baixo, nível médio e nível alto. Então, aqui a gente tem uma gradação, tá vendo? Por isso que é ordinal. E nominal quando não tem essa gradação. Então, exemplo. Então, aqui a variável é nível de desenvolvimento. Cada palavra dessa é um valor, né? Por exemplo, um país, vamos lá, os Estados Unidos, né? É um país de desenvolvimento alto. Então, esse é o valor dessa variável aqui, o nível de desenvolvimento, o valor alto. O valor, entre aspas, né? É a palavra que eu represento, que descreve. Vamos lá. Noruega. Alto. Vamos pensar em outro país, Itália. Não sei se é médio ou alto. Vou colocar que é médio, tá bom? Médio, vou colocar que é médio. Brasil. Baixo. Então, ó, a variável é nível de desenvolvimento do país. Aqui é uma pesquisa sobre os países, né? Para saber o nível de desenvolvimento. E o resultado aqui são os valores da variável nível de desenvolvimento, que pode ser alto, médio ou baixo. Então tem uma gradação, então essa variável é qualitativa ou ordinal. Quando não tem gradação, então a variável não é ordinal. Por exemplo, sexo, variável sexo de um indivíduo, masculino e feminino, não tem uma gradação. Então é uma variável qualitativa nominal. Beleza? Frequência absoluta e frequência relativa. Bom, após a coleta de dados, é preciso fazer uma organização dos dados, né, da pesquisa, uma análise e depois inferência. Então, para começar, quando se faz a coleta e a organização dos dados, a gente pode utilizar uma tabela para facilitar o nosso entendimento sobre o que a gente está estudando. Então, a frequência absoluta corresponde ao número de vezes em que
o valor da variável é citado. Então aqui, ó, a variável, exemplo na tabela, é o estado civil, uma das variáveis de uma pesquisa qualquer. Bom, como exemplo que eu estou dando, dessa pesquisa foram entrevistadas 20 pessoas. Dessas 20 pessoas, 9 são solteiros. Então esse valor 9 aqui é o número de vezes que aparece a palavra solteiro na pesquisa, ou a quantidade de solteiros. Então essa é a frequência absoluta. Beleza? Qual é a frequência absoluta dos casados? 8. E dos separados? 3. Bom, então a frequência absoluta nada mais é do que uma contagem. E é um número inteiro. Nessa coluna terceira aqui, temos a frequência relativa de cada valor aqui da variável. No caso, o valor, como disse, pode ser uma palavra. No caso, é uma variável, estado civil é uma variável qualitativa nominal. Porque não tem uma gradação entre solteiro, casado, separado, não tem uma ordem. Então, estado civil é uma variável qualitativa nominal, beleza? Então, qual é a frequência relativa de solteiros? 0,45. Casado, 0,40. Separado, 0,15. E a frequência relativa percentual? Em porcentagem é 45%, 40%, 15%. Lembrando que o total tem que ser 100 ou 1, se for escrito como número decimal, beleza? Para eu determinar aqui a frequência relativa, basta, como está dito aqui, dividir 9 por 20. 9 dividido por 20, acrescenta um 0, 0, vai dar 4, 80 sobra 10, acrescenta um 0, vai dar 5. Então 0,45. Essa é a frequência relativa. Beleza? E assim para os demais, casado, separado, que já está feito aqui na tabela. Então, quando a gente tem um conjunto de dados, uma amostra, né, na realidade, a gente separa, vai categorizando, né, os valores da variável, né, e coloca numa tabela. Essa tabela aqui é conhecida como tabela de distribuição de frequência, que nesse caso aqui a gente coloca a frequência absoluta e a relativa. Eu posso não querer colocar em formato percentual, mas para ficar completo a gente coloca no formato a frequência relativa em decimal mesmo, sem porcentagem, e aqui utilizando porcentagem, beleza? E para terminar a aula de hoje, ROL é uma lista ordenada de valores. Exemplo: 2, 7, 1, 3, 4, 5, 4, 6. Vamos ordenar esses valores aqui, ó. Primeiro é 1, segundo 2, terceiro aqui é o próprio 3, né? Depois 4, pode repetir o 4 aqui, depois 5 e 6. Então isso aqui que representa o ROL dos valores de uma variável, ok? Então por hoje é só, galera. Um abraço e até a próxima aula.